Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o Azure e os serviços, mas hoje nós vamos focar nas máquinas virtuais, tá? E nos skill sets. Então vamos lá. Eu sei que eu já falei sobre máquina virtual, como criar, mas hoje a gente vai dar um detalhamento sobre as máquinas virtuais, tá bom? Primeira coisa, eu vou criar aqui uma máquina virtual, eu já tenho uma aqui, deixa eu até parar essa máquina. Então, stop nela aqui. Ok. Bom, eu vou criar uma outra máquina virtual. Tá. O nome do recurso eu já tenho. Se você não tem o nome de recurso, você pode criar um novo nome de recurso. Tá? Um novo grupo de recurso, perdão. Aqui. Training Resources. Agora, o nome da máquina virtual, eu vou colocar VM02. A região eu sempre seleciono as mesmas, tá? Normalmente eu seleciono US 2 ou apenas East US. Mas nós podemos escolher também no Brasil, South America. Deixa eu digitar aqui. South America. Aqui no Brasil nós temos também. Eu não vou selecionar, vou deixar o padrão. Esse 2. Zona de disponibilidade. Bom, nós temos alguns tipos de zona de disponibilidade. Fisicamente separada, os recursos são fisicamente separados em regiões. Nós temos a Virtual Machine Scale Set, ou seja, nós poderemos criar essa máquina para distribuir as VMs por zonas diferentes em questão de falta, né, ou em questão de necessidade. E aí nós temos aqui o Availability Set, automaticamente distribuindo, as suas máquinas são distribuídas por outros domínios, tá? Ou seja, outras regiões. Bom, eu vou escolher aqui o no Infrastructure, posso usar também esse aqui, mas depois eu não consigo fazer um scale set, vamos dizer assim. Tá? Então eu vou deixar aqui Availability Zone, eu vou selecionar a zona 1 apenas. Aqui o tipo de segurança, nós temos o Standard, que é o nível básico de segurança das máquinas virtuais. Nós temos o Trusted, apenas aqui protege as máquinas persistentes, tá? Em ataques avançados. Em geração 2, beleza? Ou seja, tem Secure Boot e tudo mais. Eu vou selecionar o Standard, perdão. Sistema operacional, eu vou selecionar aqui. Eu poderia selecionar o 2022, o Windows Server 2022, mas eu vou selecionar o Windows Server 2019. Tá? Bom, aqui a arquitetura da VM, baseada em 64 bits. Aqui eu posso rodar ela com o Spot Discount, ou seja, aqui eu poderia pegar essa máquina. Esse Spot Discount funciona como um standby de uma compra. Por exemplo, você vai lá e quer comprar compra por um valor barato, mais barato, e aí chega alguém que paga o valor da cadeira do avião, por exemplo. Se o avião não decolou ainda, você pode ser tirado do avião para dar lugar para aquela pessoa que está pagando mais. Tá? Então nós não vamos usar. Bom, aqui o tamanho dela, nós temos, se vocês perceberem, nós temos alguns tamanhos aqui que são mostrados para a gente por padrão. Tá? Eu vou deixar aqui porque a gente vai trabalhar nisso depois. O nome de usuário eu vou colocar esse ali e a senha eu vou colocar uma senha forte. Tá? Beleza. Aqui, a Inbound Port Rules. Esse Inbound Port Rules são as portas, as regras de portas abertas. Por exemplo, na nossa rede, normalmente, quem trabalha com cibersegurança e ou trabalha em uma empresa que tem aplicações, eles precisam abrir portas para rodar serviços fora da rede local. Né? Vamos supor, a minha empresa trabalha com hospedagem de site. Então, normalmente você vai ver ali a porta 80 e a porta 443 abertas em roteadores. Tá aí no modem. Normalmente, aqui em casa eu tenho, por exemplo, uma da Claro, corporativa, e uma da Vivo, e tem uma outra internet de bairro. Então, assim,
Essa da Claro eu consigo abrir as portas para encaminhar serviço tanto da minha máquina virtual quanto da minha máquina local e do meu servidor que eu tenho aqui. Tá? Eu tenho um servidor de aplicação que eu uso para fazer testes, às vezes para fazer demonstração e coisa assim. Então eu acabo utilizando essas portas. O inbound é as comunicações que serão aceitas, tá bom? Ou seja, eu posso acessar essa máquina via internet por alguns serviços. Por exemplo, eu tenho o HTTP, que eu posso selecionar. Nesse caso, HTTP, quando nós fazemos a instalação de um servidor, seja 2012, 2016, 2019 ou 2022, ele vem sem serviço algum. Ele não vem com AD ativo, ele não vem com IIS ativo, ele não vem com servidor FTP ativo, não vem com nada disso. Então, nós precisamos fazer a configuração dessa máquina virtual. Tá? Seja no Azure, seja no AWS, seja no GCP, seja no DigitalOcean, seja um servidor na Hostinger, seja um servidor no Have Hosting, alguma coisa assim, seja em qualquer outro lugar. Nunca vem tudo configurado, nós temos que configurar do zero. Ou seja, no nosso on-premises, mesma coisa, nós temos que ir lá e o nosso pessoal de infra tem que fazer a configuração do zero. Tá? Então vou selecionar esses dois aqui. Os servidores agora eles passaram a oferecer conexão via SSH, né? Secure Shell. É interessante? É interessante. Eu poderia aqui desabilitar o RDP caso não tiver uma aplicação rodando e poder para fazer configuração tudo baseado em SSH. Mas eu não vou selecionar, só vou selecionar o 80 e o RDP. Tá? Bom, agora nos discos. Veja bem, nós podemos fazer a criptografia de um disco. Tá? Aqui, ó. Ou seja, essa criptografia funciona como o BitLocker da Microsoft. Né? A gente pode criar uma criptografia, ele vai criptografar o negócio todo ali dentro. Tá? Não está ativa na subscrição, teria que ativar ela. Tá? Então eu não vou fazer. Aqui nós temos o disco. Tá? O tamanho de disco que eu quero, eu tenho 127, né? Seria 128 GB SSD. 256, 512, 1 tera e 2 teras. Eu vou deixar um SSD de 127. O tipo de disco que eu quero, esse tipo de disco eu quero um SSD standard, eu quero um SSD premium, por exemplo, melhor para produção e performance. Tá? Aí eu tenho o standard SSD, melhor para servidores web, por exemplo. Aplicações que têm pouco acesso ou que são pouco requisitadas em questão de request. Tá? E aí eu tenho o Standard HDD, que é para backup e coisa assim, e acessos não frequentes. Por exemplo, eu tenho um servidor, eu tenho um monte de arquivo na nuvem, meu funcionário acessa 1 ou 2 vezes por mês para fazer backup, e eu vou usar esse servidor aqui então, o SSD. Tá? Eu vou utilizar o Standard SSD. Tá? Eu vou usar a opção de deletar ele com a máquina virtual. Tá? Esse Key Management aqui, eu posso usar ele. Aqui não está disponível porque eu não tenho Encryption Sets, tá? Então não me permite as outras opções. Mas no caso de eu ter a opção de criptografia, de criptografar os meus dados, o meu HD, o meu disco, eu conseguiria gerenciar isso aqui, ou eu conseguiria fazer o Platform Managed e o Customer Managed Keys, ou seja, eu daria um Double Encryption no meu disco. Tá? Nesse caso que nós temos aqui agora, nós temos apenas o Platform Managed. Então eu vou selecionar ele. Aqui eu poderia usar o Enable Ultra Disk Compatibility, tá? Ou seja, não é suportado na VM que nós estamos utilizando, mas eu poderia fazer em uma outra. Tá? Aqui, por exemplo, Azure Disks are high truthful, high IOPS and consistent for low latency disk storage. Né? Ou seja, para a consistência em latências mínimas, né? Em poucas latências. Tá? Ele contém. Bom, uma outra coisa que nós poderíamos fazer é criar um disco à parte. Por exemplo,
eu quero o disco C com o sistema operacional, mas eu quero fazer a contratação de um outro disco para que eu possa armazenar os dados da minha aplicação. Por exemplo, eu rodo a minha aplicação toda em disco C, o executável em disco C, a aplicação lá no IIS, mas o backup dela vai para o disco D da minha máquina, ou seja, para esse disco que eu crio. Um outro ponto é, esses discos eu posso criar ele ou adicionar. O que acontece com esses discos? Você pode usar eles apenas em uma máquina. Ou seja, se eu conectar um disco a essa máquina virtual aqui, esse disco vai ser dedicado apenas a essa máquina virtual. Eu vou apagar a máquina virtual, mas eu quero manter o disco. Eu posso criar uma outra máquina virtual e adicionar esse disco a outra máquina virtual. Tá? Eu tenho Advanced aqui. Aqui, Ephemeral OS Disk, tá? Eles são criados nas máquinas locais e não tem persistência no storage da Azure, beleza? Vou dar um próximo. Bom, aqui é interessante porque a gente cai em rede, né? Como vai funcionar a rede da minha máquina virtual? Onde que ela vai trabalhar? Veja bem, quando nós criamos aqui a máquina virtual, é criado uma NIC para a gente, uma interface de rede para a gente, tá? VM0 aqui. Eu poderia criar uma outra sem problema nenhum, tá? E aqui eu tenho uma já, e eu tenho uma default aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou selecionar aqui a subnet, por exemplo, que eu seleciono, eu tenho por default. Eu poderia gerenciar as configurações de subnet. Eu poderia criar uma outra, tá? Vou colocar aqui VM2 VNet, beleza? O range de IP que eu vou selecionar para ela vai ser o 10.1.1/16. Eu poderia colocar um outro aqui, né? Ou seja, seriam 16 bits aqui para o host. Eu poderia colocar um com 24, por exemplo, 10.1.0.0 barra 24. Tá, deixa eu ver aqui. Aí, ó. Aqui. Tá? E aí eu conseguiria 253 endereços. O problema é, quanto maior o número, ou CIDR depois aqui da barra, menor o número de hosts que eu tenho. Tá? Ou seja, aqui no meu 10.0.1 eu consigo aqui 65.536 IPs. Já no barra 24 eu consigo apenas 256. Tá? Então eu vou selecionar, pode ser esse aqui mesmo. Tá? E o default subnet, eu vou pegar esse aqui também e vou dar um OK. Deixa eu ver aqui. Subnet, new. Aí. Bom, o IP público, tá? Ele vai criar para mim um IP público para que eu possa acessar a minha rede, né? Minha máquina esteja disponível na internet. O NIC, eu poderia criar um grupo de segurança aqui. Eu não necessariamente preciso, ou seja, todas as portas vão ser expostas na internet. É um risco para a minha operação. Eu poderia criar algo básico, onde eu seleciono as portas que eu quero, tá? Ou algo mais avançado. Aí eu configuro uma segurança de rede, um grupo de segurança, eu crio todo uma estrutura bem mais segura para o meu ambiente de produção. Tá? Aqui eu vou selecionar para ele apagar o IP quando a máquina for deletada. Enable Accelerated Networking, sim, aceleramento da rede. Load Balancing, eu poderia contratar. Tá? Eu não vou selecionar agora, mas nós temos o Azure Load Balancer e o Application Gateway. Tá? Então, o Azure dá suporte a TCP e UDP, tráfego de rede, encaminhamento de porta. E o Application Gateway, ele faz ali a gestão de tráfego, né, o load balance de tráfego HTTP e HTTPS, tá, com terminação de SSL, tá, persistência de sessão e aplicação de firewall, a Web Application Auth.
Vou para o próximo. Management. Bom, aqui nós temos o Microsoft Defender for Cloud. A minha subscrição, ela me dá essa opção, tá? De Microsoft Defender. Como eu já falei no outro vídeo, eu tenho o P2, que é o mais alto. Depois do meu tenho lá que é grupal, é de grupo. Então, o meu singular é o mais alto. Então, assim, ele tem quase tudo disponível, tá? Ó, Enable System Assigned Managed Identity, ou seja, ele vai precisar para acessar os recursos do Azure, ele vai precisar ali usar apenas uma identificação dele que é do AD, tá? A mesma coisa aqui. Ó, quando eu uso, aqui eu uso o AD, desculpa, aqui que eu uso o AD, tá? Baseado em regras RBAC, tá? Ou seja, é tudo baseado no tipo de conta que aquela pessoa tem, ela vai poder acessar. Eu não vou fazer isso porque assim, dá para eu através disso aqui fazer um single sign-on e não é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, mais para baixo, deixa eu tirar isso aqui. Enable Shutdown. Sim. Por quê? Vamos lá, vamos supor que nós estamos em ambiente de teste e aí no final do dia acaba todos os testes e nós esquecemos de apagar a nossa máquina virtual. Que horas eu quero que ela apague? Às 8 horas da noite, tá? No horário, no UTC, que é o horário padrão. A notificação para o e-mail vai para o meu e-mail, tá bom? Eu poderia selecionar o backup. Aqui ele vai criar um vault, um serviço. Eu tenho duas opções, o standard ou o mais avançado, que eu tenho 30 dias, né, de operação e que eu tenho um nó de 5 dias, de 1 a 5 dias. Políticas de backup, eu posso selecionar uma, eu posso criar uma nova, tá? Eu vou desabilitar agora, porque a gente vai passar por isso aí depois. Questão de monitoramento, eu não vou fazer nada, eu vou para o Advanced. Bom, aqui eu posso selecionar algumas extensões para serem instaladas na minha máquina, tá? Enable User Data não, e aí Higher Encryption, Remote, desculpa, Performance com NVMe também não. Tá. Questão do host, no grupo host found, beleza. Capacidade, beleza. Bom, eu vou para as tags e aí eu vou dar um review e create. Bom, aparentemente ele aprovou. Vou criar a minha máquina virtual. Ele está dando deploy, né? Ele está lançando os serviços. Tá. Só um minuto, tomar uma água. Ele está lançando, ó. Todos os serviços estão sendo lançados agora. Tá, ele criou o Network Security Group. Ele criou o IP, ele criou a VNet, ele está criando a Zona 1 e ele está criando a VMware agora, a VM, tá? A máquina virtual. Bom, ele criou e aqui está falando que tudo deu certo, tá? Tudo funcionou perfeito e vamos para o recurso. Agora aqui é bem interessante, porque nós temos todos os detalhes da nossa máquina virtual. Ou seja, nós temos informação de IP, o nome, que tipo de vCPU que está usando, como é quantidade, tudo isso. Então vamos lá. O essencial.
Tá? O grupo de recurso, tá? É o Training Resource. Veja bem, eu tenho uma opção de Move, ou seja, eu posso pegar essa máquina virtual, essa VM, e jogar para um outro grupo de recursos. Não necessariamente deixar nesse aqui. Tá? Aqui nós temos o status que está rodando. Nós temos a localização da onde está o recurso. Tá? Eu vou parar ele aqui, só para a gente ver uma coisa aqui que ele vai mudar. Ó, deallocating, ou seja, ele está deslocando, ele vai parar, ele vai dar como stop. Tá. Aqui, por exemplo, eu tenho a subscrição, eu também consigo mover essa subscrição. Eu tenho o ID da subscrição do Azure. Tá? Aqui eu tenho o sistema operacional. O tamanho aqui seria a configuração dela, tá? Ou seja, eu tenho um standard DS1 versão 2, uma vCPU, 3.5 GB de memória. É muito. Para um servidor 2019, não. Mas a gente já vai mudar isso aí depois e ver os detalhes aqui. O IP público dessa máquina é esse aqui. Ou seja, eu posso acessar aí de qualquer lugar. Tá? Aí eu tenho aqui Virtual Network, o nome da minha subnet. Eu tenho o DNS name, não está configurado, porque não tem que adicionar o nome de domínio e tudo mais. Tá? Para poder ter isso aí. Aí aqui eu tenho as propriedades da minha máquina. O nome dela, o sistema operacional, o Image Publisher é da própria Microsoft, é a pessoa que publicou. A Image Offer também é um servidor, né? O plano dela é esse aqui. A geração é um V2, do processador da vCPU. Arquitetura 64. Não tem um grupo de host. Aí o nome de host também não tem no grupo aqui, então ele não vai mostrar. Aqui eu tenho a rede, o IP público, tá? O IPv6 não tem, e aqui o IP privado 10.1.0.4. IP privado e 6 também não tem. Aqui as informações de DNS e aqui o tamanho da minha máquina novamente, standard DS1V2, uma vCPU e 3.5 GB de RAM. O disco, tá? O encryption está desativado. A Azure Disk Encryption também está desativado. O Alt Shutdown está ativado para as 8 horas de hoje. Availability Zone, uma só apenas. Availability Set não tem nenhum. Scale Set também não tem nenhum. Tá? O tipo de segurança Standard. Azure Spot não tem, porque nós não selecionamos. O Health Monitoring também não está ativo. O monitoramento de saúde da VM também não está ativo. E não tem extensão. Aqui nós temos as atividades de log. Tá? Isso aqui é interessante para ver o que aconteceu, conexões da máquina, quem fez o que dentro da máquina. Seria ali o do Windows, né? o list event do Windows, né? Aí aqui eu tenho access control, ou seja, quem pode acessar essa máquina. Aqui eu tenho role assignments. Eu poderia adicionar aqui, por exemplo, uma pessoa e falar que ela pode fazer tal coisa. Eu posso bloquear um acesso. Tá? Eu tenho as regras aqui, ó. Quem é o dono da máquina, o contribuidor, o reader, né? A pessoa que só vai poder fazer a leitura. Tanto de configuração, ela não vai poder modificar nada. Então, eu consigo fazer algumas coisas. Ó. Eu posso ver os acessos, view my access, tá? Checar os acessos, garantir acesso a esse recurso, aí eu adiciono, né, como eu estava falando. Então, tem bastante coisa, tá? As tags, eu não coloquei nenhuma, mas eu poderia colocar para fazer busca também mais rápido. Diagnose and solve problems, né? Diagnóstico e solução de problemas, eu não coloquei nada. Aí tem algumas coisas aqui que dá para fazer, ó, que ele vai mostrando. Aí networking, tá? Aqui é a minha rede e tal, aqui são os inbounds. Veja bem, essa regra funciona, é bem interessante, tá? Por quê? O menor número aqui tem maior prioridade. Ou seja, a minha regra de 300, ela tem mais prioridade que a 320, por exemplo. Se eu criar uma outra regra aqui, por exemplo, eu vou criar uma regra source any,
Eu poderia selecionar aqui um IP, um endereço de IP específico, ou o meu endereço de IP, né, que fica ali, ou um Application Security Group, ou um Service Tag, mas não, vou criar de N, Port Range, eu vou colocar aqui provide um port range, vou colocar 444, eu não vou colocar 445, né, então tá, vou colocar 4449, por exemplo, 449, não, peraí, 4444, isso, e aqui, até aqui. O destino, qualquer um. O tipo de serviço é um customizado, mas veja bem, eu poderia selecionar um serviço específico de um SSH, de um SQL Server, MySQL, um Postgre, ou qualquer outro serviço listado aqui. Né? Os padrões que a gente vê aí, SMTP, POP3, POP35, aí Redis, que é da AWS, o Neo4j, o Couchbase, o Cassandra, que é da Apache, banco de dados baseado no SQL, tá? MongoDB e por aí vai. Então vou deixar custom. O range de destino vai ser o 4444 e o 444 pode ser 9, por exemplo. Vou deixar também. Protocolo qualquer um, eu poderia usar aqui ICMP ou UDP de streaming ou TCP, mas vou deixar qualquer um deles. Tá? O tipo de ação allow. A prioridade aqui eu posso colocar 310, por exemplo. Por quê? Eu não posso repetir uma regra. Ou seja, eu tenho uma regra 320, eu não posso ter uma outra regra 320. Tem que ser ou 310 nesse caso, ou 340, ou 330. Então eu vou deixar 310. Allow custom inbound. Inbound, perdão. Deixa eu ver aqui, recommended. Ó, ele aceitou. Se eu der um refresh, deixa eu ver se ele já pegou aqui. Ele já devia ter mostrado isso aqui. Cancel. Interessante aqui, ó. Tinha até esquecido para adicionar uma nova interface de rede, tá? É possível também. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma atualizada aqui só pra gente ver. Aqui, ó. 310. Tá vendo? Outbound Rules. Aí, Application Security Groups. Load Balancing. Eu poderia adicionar um Load Balancing para minha máquina. Tá? Porque assim que começar o tráfego, assim que começar a movimentação na minha aplicação, ou qualquer coisa que gere muito cansaço à minha máquina, vamos dizer assim, desgaste, o Load Balancing vai gerenciar. Entendeu? Aqui nós temos o Connect. As opções de Connect são interessantes, mas nós temos uma conexão, um modo de conectar bem legal que é o Bastion. Tá? Nós já vamos falar sobre ele lá embaixo já também. Aqui eu tenho Connecting Use Public IP. Vou ver aqui, deixa eu testar ele aqui numa outra máquina primeiro. Bom, ele está público, ele nem vai acessar porque a máquina está desligada. Tá? O usuário administrador, meu nome, aí fica o nome, Just in Time Policy. Ou seja, nesse plano aqui não tem como, mas eu poderia, na minha subscrição, modificar. E aí eu poderia configurar o Just in Time Policy. O que é isso? A pessoa tem um determinado tempo de uso, por exemplo, nós estamos num projeto que tem uma empresa que é terceirizada e tem algum pessoal deles que tem que ter acesso à nossa máquina. Beleza? A gente pode criar isso e configurar um acesso de 3 meses, 4 meses, de um dia, de 10 horas, 5 horas, só para aquela pessoa fazer o que precisa, né, dentro da máquina. Tá? Aí aqui eu tenho mais 4 modos, tá? Aqui a conexão nativa é RDP, mas aqui eu tenho Bastion Basic, tá? O Standard, esse serviço é cobrado, a gente já vai falar dele, o Windows Admin Center, o SSH nativo e o console, Serial Console. Tá. Windows Admin Center, aqui eu poderia dar um overview, tá? Não tem nada ativo, pode ver. Tá? Agora, os discos. Lembra que a gente estava falando de disco, que nós poderíamos criar e adicionar um novo disco? Ó?
simplesmente vir aqui e criar um disco para as nossas necessidades. Tá? Uma coisa interessante é o que? Quando a gente fala assim, nós temos a escalonamento horizontal e escalonamento vertical. O escalonamento vertical, como ele funciona? O que é? Normalmente você pega aquela máquina e adiciona mais recursos a ela. Eu tenho um computador, uma máquina virtual que tem 127 GB de SSD, mas eu quero ele com 1 TB. Você vem aqui manual e adiciona 1 TB. Eu quero que o processador, que eu tenho um processador apenas, eu vou adicionar mais 4 processadores, ou mais 5 processadores para ele ficar com 6 vCPUs, né, CPUs virtuais. Ele tem 3 de memória, então eu vou colocar 16 GB de memória. Esse é o escalonamento virtual, você dá mais recurso a uma máquina virtual apenas. O escalonamento horizontal é o escalonamento onde nós criamos máquinas virtuais semelhantes à nossa para dar conta do serviço. Tá? Ou até melhores que a nossa para dar conta do serviço. Por exemplo, o size aqui, ou seja, o tamanho. Tá? Aqui é bem interessante, veja bem. Aqui eu vejo a CPU que eu tenho e a memória. O plano que eu tenho é esse aqui. Tá? DS1 V2 General Purpose, que é o propósito geral, né? Uma vCPU, 3.5 de RAM, a data disk 4 e o máximo de operação é 3.200. Mas eu posso melhorar isso. Por exemplo, eu tenho o D4, o E5, o E-Series V5, o E-Series V4, o D-Series V3. E aí eu posso fazer uma comparação do que é melhor para mim. Por exemplo, eu tenho aqui um D2 ASV4. Tá? Ele tem 2 vCPU, 8 GB de RAM, 4 e roda 3.200. Compensa? Não, porque o máximo de operação vai ser 3.200. Tá? Apesar de ter 2 vCPU e praticamente 4 GB a mais, 4 GB e meio de memória a mais. Tá? Mas a operação às vezes fica muito custosa e a operação vai ser praticamente a mesma. Tá? E aí nós podemos ver outras aqui, por exemplo, a D8 com 32 GB, e eu acredito que a E5 tem 64 GB, se eu não estou, 64 GB de memória, 8 CPUs virtuais e 22.000 de OPS, de IOPS, né, de operação, limite de operação, tá? O limite máximo. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou ver as mais utilizadas no Azure, ODS V2, tá? O 3200 com 8 GB. Aí eu tenho uma com 6.400, DSV2. Eu tenho uma com 12.800. Essa aqui já é interessante. Só que ela tem 14 de RAM. Tá? Eu vou pegar essa aqui. E aí eu dou um resize. Como a minha máquina virtual já está desligada, ele vai fazer. Quando eu ligar, ela já volta com tudo. Com todas essas configurações novas. Normalmente, quando a máquina virtual está ligada, o que acontece? Desliga a máquina virtual e faz a implementação desses recursos. Tá? Eu não vou fazer porque isso aqui custa carinho. Tá? Mas eu só daria um resize aqui e já estaria em funcionamento os novos recursos. Tá? A nova configuração. Aqui eu tenho Microsoft Defender for Cloud. Eu estou vendo o tempo ali. Tá? Eu posso ver todas as recomendações que são feitas. Aqui, Enable MFA. Tá? Enable seguranças fortes. Os recursos fortes de segurança. E implementar as melhores práticas de segurança. Tá? Então, tem aqui, Account with Read Permissions should use MFA. Ou seja, as contas que têm permissão de leitura deveriam estar com o MFA ativado. Tá? Aqui é um outro. As contas de hóspedes, né, pessoas terceiras que não são membros da minha empresa, deveriam ser removidos. Tá? Aí aqui eu tenho a outra aqui seria o Microsoft Defender for Servers, deveria estar ativado. Provavelmente ele não está porque está desligado ou porque eu não ativei. Realmente, quando foi configurado não ativei. Aqui mesma coisa, for App Services e for Azure SQL. Nós não estamos utilizando SQL, então não tem necessidade disso aqui. Tá?
Manage access and permissions, or guest accounts with owner permissions. Os usuários hóspedes, aquelas pessoas que são de empresas terceiras que têm permissão de administrador ou de dono, deveriam ser removidas. Como nós não temos, então tá beleza, tá? E aqui nenhum deles aqui, ó, unhealthy resource, ou seja, recursos não saudáveis. Eu tenho 2 aqui só. Aqui em cima tá legal. Beleza? Aí, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar onde eu estava. Aqui. Advisor Recommendations, aqui é um cara que dá recomendações, né, aquela baseada em inteligência. Eu tenho extensões e aplicações. Tá, vamos ver aqui o que a gente tem. Eu poderia adicionar, neste caso não, subdetails are installed, are unavailable. Provavelmente é porque ela está parada, ó. Tá? Então ela não responde. E aí ele não tem as aplicações e extensões que podem ser utilizadas. Não pode ser adicionado. Disponibilidade e scaling. Aqui, ó, proteger contra hardware e software, falhas de hardware e software. Melhor resiliência, conectividade e disponibilidade. Tá? A gente vai ver isso. As configurações, just in time, eu poderia aqui configurar. Ó. Eu não estou usando licença, então ele fica mostrando isso aí. O tipo de segurança standard eu poderia mexer. Performance do NVMe é o tipo do SSD, entre outras. Aí aqui eu tenho identidades. Ou seja, o sistema assinado a gerenciar a identidade é restrito por um recurso e um nó, tá? No ciclo de vida desse recurso. Você pode garantir permissões e gerenciar identidades usando o Azure Role Based ou RBAC. Tá? É a questão de eu dar acesso, permissões para quem está querendo acessar. Por exemplo, isso aqui seria para o usuário e aqui para o sistema. Tá? Ou seja, tem uma aplicação que precisa acessar tal hora, tal dia, precisa ficar X tempo online, e aí eu utilizo esse tipo de configuração. Tá? Aí aqui eu tenho as propriedades, a descrição praticamente, os locks, tá? Não tem, mas eu poderia adicionar aqui o lock, tá? Para não ser apagado, não ser modificado, nem nada disso. E aqui onde a gente vai trabalhar hoje, que é o Bastion. Tá? Esse aqui é bem interessante porque quando nós temos um Bastion rodando, nós não precisamos ativar o nosso RDP. É uma porta a menos aberta no nosso servidor. Tá? Por exemplo, se eu configuro um Bastion, quero acessar meu Bastion, acesso ele via web. Tá? Eu não preciso ter um IP público na minha máquina virtual. Tá bom? E aqui eu tenho um Deploy Bastion. Ele vai fazer isso tudo de forma automática para a gente. Ou nós podemos configurar um manual. Tá? Eu vou terminar aqui, a gente vai para o Bastion, beleza? Aqui eu tenho Out Shutdown, já está para as 8 horas da noite. O backup não está ativo, tá? Então eu posso criar um novo, Enable Backup, porque não tem nenhum. Disaster Recovery. Nós podemos replicar as nossas máquinas virtuais aqui, tá? Por regiões do Azure, para continuidade de negócios em questão de houver aí um ataque de ransomware, coisa assim, nós podemos, né? Ou um DDoS, ou coisa assim, e aí nós podemos colocar em outras regiões também. Os updates, tá? Aqui são as atualizações do sistema operacional. O Health Monitoring, que é a questão de saúde da máquina, eu não vou ativar. O Inventory, tá? Isso aqui é para a gente gerenciar tudo que a gente tem de equipamento, coisa assim. Sistemas, aí Change Tracking, Auto Manage, já fala tudo. Ele se gerencia só, eu posso gerenciar múltiplas máquinas virtuais. Best Practice for Production ou Test. E aí aqui nós temos outros, Monitoring Insights, alertas, as métricas, logs, aí nós temos automações.
Tá? Mas essas coisas nós não vamos ver, porque elas são coisas básicas de lidar. Então nós vamos para o Bastion. Deixa ele carregar. Eu vou configurar manualmente. Aqui eu vou criar um Bastion, vou selecionar o recurso, a subscrição, e o recurso tem que ser o mesmo da minha máquina virtual. Tá? Aqui não pode ser um recurso diferente, tem que ser o mesmo. Olha que interessante. O nome de instância aqui, eu vou colocar Bastion VM202. A região, normalmente você deve colocar a mesma região de onde está a sua máquina. Eu sempre coloco. Tá? O Tire é um standard, eu poderia colocar um básico ou desenvolvedor. Ó, o Azure Bastion oferece 3 tipos de Tire, então são os 3 ali, o Standard, Developer e o Básico. Tá? O Count, ou seja, quantas máquinas eu posso acessar com esse mesmo Bastion, não vou deixar 2, que é o padrão. Configurar a Virtual Networks, a nossa rede. Eu posso selecionar a VNet 2. Tá. Aí, olha que interessante o que ele me fala aqui. Ó. Para associar uma rede virtual com o Bastion, isto precisa conter a subnet com o nome de Azure Bastion Subnet and prefix pelo menos 26/26. Então, vamos lá. Aí nós vamos criar uma rede aqui chamada Azure Bastion Subnet. Uma palavra errada, uma letra maiúscula, ele já não considera. Vou criar aqui um 10.1.0/16. Deixa eu ver aqui. Opa, /26, perdão. Aí. Tá. E aqui eu vou usar o mesmo esquema, tá? 10.1.0.0 aqui pode ser 24. 24. Isso aí. This must begin with a number letter. Um nome aqui, perdão, pessoal. Copiar aqui. Bastion VM02. E aqui. A minha. Not subnet. Ok. O 26. Então, vamos lá. Aí. Vou selecionar esse aqui. E vou selecionar esse aqui também. Vou dar um OK. Bom, ele foi. Deixa eu ver. E deixa eu ver aqui. Por que ele não foi? Azure Bastion Subnet. Azure Bastion Subnet. Aqui, Trainer Resources. 2. Não. Ele devia ter ido. Este aqui. Aham. Deixa eu ver. Por que ele não está indo? To Associate. Tá, deixa eu remover esse aqui. 10.1.1.0/26. Ou 2.1. Vou fazer isso aqui. Não, vou deixar assim mesmo. Vou dar um OK. Tá. New Azure Bastion. Name Azure Bastion. And prefix at least 26. Tá certo. Vou fazer isso, vou remover. Apagou. Também já foi. 10.0.0.0/26. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ele não está indo por quê? Que coisa. Deixa eu criar aqui um def2 10.0.0.24 16. Então vou colocar aqui 26 também. Aqui vou selecionar. Bom, eu fiz o primeiro aqui, o segundo. Azure Bastion Subnet. Azure Bastion Subnet.
Ele não está indo. Tá. To associate, o Bastion contains training resources. Vamos lá, Bastion. O IP ele já pegou, na verdade ele vai pegar, mas aqui ele não está indo por quê? Azure Bastion Subnet. Vou apagar esse aqui. Vou criar um outro. 10.1.0.0/26. Aí eu seleciono esse aqui. Foi. E aí? O subnet também não está indo. Tá, deixa eu ver aqui. Perdi um tempo aqui agora porque não está indo. The subnet address range notation must contain the space of the virtual network. Ok, default. Não. Vou colocar o mesmo nome, eu acho que é isto. Eu acho que é isso. 10.1.0.0/26. Seleciono aqui. Seleciono este aqui. Ok, vamos ver se vai. Realmente era a subnet lá, o nome da subnet que não ia. Perdão, tá, pessoal? É bom quebrar a cabeça e ficar ligado nas coisas que faz. Aí nós temos as tags ou apenas review tag. Tá? Na verdade era só o nome lá que foi errado, tá bom? Peço perdão por essa demora. Passou e vou criar um Bastion. Create. Aqui nós temos o input, nós temos todos os dados do nosso Bastion. Na máquina virtual, VM2. Vou iniciar aqui. Connect. Aqui eu tenho os dois IPs, tal. Perdão. Go to Bastion. Aqui. Ué, por que não pegou aquele Bastion? Bastion VM2. Aí, Overview Access Sessions. Deixa eu carregar aqui. Configuration Properties. Tags. Deixa eu ver as configurações aqui para qual que ele vai. Standard Copy. Instâncias 2. As propriedades, tá? Refresh. Deixa eu ver as minhas VMs. Tá inicializando ainda. Isso que é um SSD, hein? Bom, aqui o acesso pode ser feito, né, por RDP. Ou nós podemos selecionar aí os outros modos de acesso. Advanced Capabilities. Go to Bastion. Eu acho que eu tenho que dar um deploy para Bastion nessa mesma. Eu acho que é Training Resources, VNet. Acho que é isso mesmo. Deixa eu adicionar a subnet aqui pro Bastion. Ele tá criando um Bastion específico para minha VM2. Tá com essa configuração de rede aqui. Tanto que se eu for lá no nosso Bastion, eu vou ter mais de um com duas configurações diferentes.
o preço do Bastion é interessante. 17 centavos, acho que é alguma coisa assim. 19 dólares por hora. O Standard é 29 dólares por hora. E o Standard 14 cents por hora. E aqui, transferência de dados, tá? Os primeiros 5 GB do mês gratuito. Depois de 5 a 10, de 5 GB a 10 terabytes, 0,8 cents de dólar por giga. Nos próximos 40 terabytes, 0,8 centavos de dólar também. E aqui vai diminuindo pelo tamanho de transferência, né? Só que assim, chega no final, você vê que por transferir 350 terabytes vai dar a mesma coisa, dinheiro até mais do que ter transferido 100 terabytes. Né? Então, é tudo pago, né? Tá, deixa ele terminar de criar, porque eu acho que ele nem lançou a VM ainda. Por que ele não lançou a VMware ainda? Ele está inicializando a minha máquina virtual ainda. Ele está criando ainda o deploying. Tá vendo, ó? Eu acho que ele não conectou porque o Edge, o Bastion não estava pronto, na verdade. Tá? Deixa ele dar um deploy, ele terminar. É por isso que ele não ofereceu pra gente, eu acho. Tô com muita pressa, porque já está dando 50 minutos. Eu quero que as coisas funcionem mais rápido. 6h30. 18h30 já hoje. Já passou rápido. Deixa ele terminar. 3 minutos já rodando, tentando rodar o recurso. Connect. Bastion. Go to. Updating. Ainda não está disponível. Tá, então. Mas assim, o Bastion ele faz essa conexão segura, tá, pessoal? Eu não vou esperar muito ele fazer isso aqui, porque tá dando já 54 minutos aí. E quando nós terminarmos de configurar o Bastion, vou pesquisar aqui uma coisa. Bastions. Tá. VMnet, resource, deixa eu ver aqui, esse aqui. Refresh, ele não terminou ainda de criar o recurso, nenhum dos dois ainda. Tá, então vou ter que esperar. Tá. Mas eu vou trazer um vídeo então falando sobre o Bastion, tá? Eu ia fazer o vídeo falando sobre scaling, mas eu vou dividir porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Eu não tô querendo mais fazer vídeo com mais de 1 hora, porque tem gente que reclamou, tem gente que fala que não assiste tudo porque é muito demorado, então eu prefiro ficar aí. Eu vou começar a fazer vídeos menores, tá? Bom, pessoal, eu agradeço todos que assistiram esse vídeo. Desculpa ó, go to resource. Aqui. Quando eu ia parar, ele mostrou. Deixa eu ver aqui. Bastion V2. Delete sessions. Ele tá carregando ainda. Aqui, tutorial. Okay. Cadê aqui? VM. Não, então. Deixa eu ir em Virtual Machines. VM2. Eu tenho
ainda tá em estado de atualização, tá, pessoal? Realmente vai demorar um pouquinho mais do que eu pensei. Eu não achei que ia demorar tanto assim, tá? Não achei realmente que ia demorar tanto assim para ir pro Bastion. Tanto que ele tá indo para configuração. Tá, então eu vou pausar esse vídeo. Agradeço vocês que assistiram esse vídeo aí. Me desculpem, eu vou trazer um vídeo sobre o Bastion e sobre o scaling, tá? Para ficar menos de 1 hora aí. Um abraço a todos. Se você gostou, deixa o seu like ou pode deixar sua crítica construtiva. E um abraço a todos e até mais. Ah, sim, claro, se inscreve no canal se você não é inscrito.